Bom, estamos para concursos para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Regimento interno. Frasezinha de motivação. Já passei no concurso do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e fui nomeado super rápido e melhorou muito minha vida. Fui muito bem na prova do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e gabaritei. Regimento interno. Eu tava lendo as coisas, capítulo, uma sessão de cada vez. Mas sério, não tenho mais saco. Não tenho mais saco de ler o regimento interno. Essa coisa é muito grande. Demora tempo demais. Bom, eu só vou ler aqui enquanto eu tô deitado. Eu sentei aqui deitado. Lendo, eu vou ler tudo direto. Direto. Deixa eu colocar aqui uma musiquinha. Deixa eu ver. Vou colocar aqui o treco do Lofi. Vamos lá. Eu vou começar a ler do capítulo 33 e vou direto. Do artigo 33. Cara, os passarinhos começaram a cantar muito irritante. Fazem barulhos muito altos. Bom, artigo do Procurador-Geral Regional Eleitoral. O funcionário junto. Quem é esse cara, o Procurador-Geral? Ele é feito pelo Procurador. Quer dizer, quem é o Procurador Regional? Ele é escolhido pelo Procurador-Geral. Funcionário junto ao Tribunal como Procurador Regional Eleitoral, membro do Ministério Público Federal designado pelo Procurador-Geral da República. Agora eu decidi que eu não vou ler parágrafos, não vou falar em número de incisos, e não vou falar o número de artigo. Eu só vou ficar lendo sem parar. Vamos lá. Nos afastamentos ocasionados ou temporários, o Procurador Regional Eleitoral funcionará o seu substituto legal. O Procurador Regional Eleitoral poderá solicitar a designação de membros de Ministério Público do Estado para auxiliá-lo sem prejuízo das respectivas funções que não terão assento nas sessões do Tribunal. Compete ao Procurador Regional Eleitoral, sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, assistir às sessões do Tribunal e participar de discussões, promover privativamente a ação penal pública nos feitos de competência originária do Tribunal, oficiar nos processos de competência originária ou recursal deste Tribunal, salvo nos feitos não regidos pela legislação processual eleitoral, tais como execuções fiscais, e na fase de cumprimento de decisão. Manifestar-se por escrito ou oralmente em todos os demais assuntos submetidos à deliberação do Tribunal, quando solicitada sua audiência por qualquer dos membros, ou por iniciativa própria, sem entender necessário. Representar ao Tribunal visando assegurar a fiel observância das leis eleitorais, especialmente quanto à sua aplicação uniforme em toda a circunscrição. Requisitar as diligências, certidões e esclarecimentos necessários ao desempenho de suas atribuições. Requerer o arquivamento dos inquéritos policiais quando entender não seja o caso de oferecer denúncia. Acompanhar obrigatoriamente por si ou por delegado seu os inquéritos que sejam indiciados aos juízes eleitorais, bem como quando solicitado o corregedor nas diligências que realizar. Acompanhar como parte do fiscal de ordem jurídica a realização de audiências nos processos no âmbito de competência deste tribunal. Expedir instruções de aos promotores eleitorais. Funcionar como comissão de apuradora de eleições constituída pelo tribunal. Pronto. Tomar providência que alude ao artigo 224 do Código Eleitoral. Designar o membro do Ministério Público Estadual para exercerem as funções as funções de promotor eleitoral junto aos juízes e juntas eleitorais, mediante indicação do Procurador-Geral da Justiça do Estado. Intervindo como fiscal de ordem jurídica o Ministério Público Eleitoral. Terá vista dos autos, o MPE terá vista dos autos depois das partes sendo intimado
de todos os atos do processo, o MP poderá produzir provas e requerer as medidas processuais pertinentes a recorrer. O MP, só isso. A intimação à Procuradoria Regional Eleitoral será sempre feita de forma pessoal por meio de carga, remessa ou meio eletrônico. Carga, remessa ou meio eletrônico, salvo quando houver expressa previsão de lei em sentido contrário. Ressalvada a disposição legal em sentido diverso, o prazo para a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestar ou emitir parecer é de 5 dias. Será de 5 dias, contados na data do recebimento do processo. Começa a contar da data do recebimento e da ciência inequívoca registrada nos autos ou fim do interregno previsto no artigo 5, súmula 3 da Lei 11.419. O decorrido prazo de manifestação do MP, sem oferecimento de parecer, o relator poderá, de ofício ou a requerimento, de qualquer interessado, dar andamento ao processo, facultando-se ao Procurador Regional Eleitoral, que é o cara que a gente está falando aqui, se ainda oportuna ou posterior, juntada ao parecer de manifestação. O prazo de 30 dias. 30 dias é o prazo de que trata o artigo 178 do Código Processual Civil, não se aplica ao Ministério Público. No âmbito de Justiça Eleitoral. Na Justiça Eleitoral não se aplica o prazo de 30 dias. Título 2 da Ordem de Serviços do Tribunal. Capítulo 1 do peticionamento da autuação e da classificação dos feitos. 35. Tá. Já que eu disse que não ia falar números, não ia falar parágrafos, mas eu vou falar que números tem aqui. Nesse capítulo de classificação dos feitos tem o artigo 35, o 35A, o 36. 36 foi todo advogado, né? O 36A, o 36B, o 36C. Tem só um 35 a 36 até C. Tá. Vamos lá. A autuação dos processos deve ser realizada pelo interessado diretamente no sistema eletrônico de processos, ressalvadas as hipóteses de apresentação de peças e documentos em papel, conforme regras estabelecidas em resolução própria. Revogado. A apresentação de petições em processos digitais deverá ser realizada nos próprios autos do processo eletrônico. Ou a numeração dos processos no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo observará uma estrutura definida pelo próprio Conselho Nacional de Justiça e pelo TSE, CNJ e TSE. Revogado. Parágrafo, revogado. A classificação do processo obedecerá à tabela processual unificada de classes, instituída ao Conselho Nacional de Justiça e regulamentada pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral. A inclusão na respectiva classe processual terá como parâmetro a classe eventualmente indicada pela parte de petição inicial no recurso, cabendo à Secretaria corrigir de ofício o registro do sistema eletrônico de processos exclusivamente nas hipóteses de estar em desacordo com o constante dos autos. Não se altera a classe do processo pela interposição de agravo interno e pela oposição de embargos e declaração. Não se altera pelos pedidos incidentes ou acessórios, não se altera pela impugnação de registro de candidatura, não se altera pela restauração dos autos, não se altera pelo início de fase de incumprimento de sentença. A criação de novas classes processuais, assim como as suas siglas, para a inclusão nos bancos de dados, obedecerá aos critérios previstos em resolução específica do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e far-se-á mediante proposta do próprio presidente do tribunal, dirigido pela corte, quer dizer, é dirigido a uma coisa, aquela corte superior. Os assuntos dos processos serão escolhidos dentre os existentes nas tabelas parametrizadas constantes dos sistemas informatizados, fixados em regulamentação específica editada pelo Tribunal Superior e poderão ser revisados de ofício pela Secretaria de acordo com o estreitamento constante dos autos. O interessado registrará o segredo de justiça para os autos e ou sigilo para um ou mais documentos ou arquivos de processo por meio de indicação em campo de próprio sistema eletrônico, o próprio sistema eletrônico do processos, assim permanecendo sem intervenção da Secretaria. Até quando? Até a eventual decisão do magistrado em sentido contrário. Parágrafo único. Para terminar, né? A Secretaria do Tribunal certificará o registro do segredo de justiça dos autos,
se a própria secretaria certifica o segredo, bem como o do sigilo de documentos ou arquivos para eventual apreciação de quem? Do relator quanto à sua regularidade. Próximo capítulo, da distribuição dos feitos. A distribuição dos feitos está no artigo 37, 38, 39, 40, 41A, 42, 43, 43A, 44, 45, 46, 47 e 48, 49, 50, 51 e 52 e 52A. Vários desses caras estão revogados, tá? Voltando lá pro 41, né? Quer dizer, acho que começa no 41, né? Não, começa no 37. Das distribuições dos feitos. A distribuição e redistribuição de processos eletrônicos serão realizados de acordo com os pesos atribuídos, dentre outros, às classes processuais, aos assuntos do processo e à quantidade de partes em cada polo processual, de modo a garantir uma maior uniformidade na carga de trabalho entre os membros, resguardando-se o que? A necessária aleatoriedade da distribuição e observadas as regras definidas em resolução específica do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Da distribuição e redistribuição dos feitos será elaborada uma ata que é extraída do sistema informatizado, contendo o que? Um número de processo de sua classe também e um nome do relator e das partes. O relator vai estar no próximo capítulo. Parágrafo único. A ata que se refere ao caput deste artigo será assinada pelo presidente, publicada no Diário de Justiça Eletrônica e disponibilizada na página do Tribunal da Rede Mundial de Computadores. Validada e certificada a distribuição pelo secretário dos autos, serão imediatamente conclusos ao relator, salvo disposição em contrário. Revogado. Os autos restaurados em virtude de perda ou extravio terão nova numeração, uma nova numeração atribuída pelo sistema informatizado, e serão distribuídos a quem? Ao relator do processo desaparecido ou a quem substituir ou suceder esse relator. Parágrafo revogado. Será manifestada a distribuição ao membro afastado temporariamente do tribunal, porém, nesse caso, os autos serão conclusos ao seu substituto. Parágrafo. Cessada o afastamento ocasional ou temporário, os atos retomarão ao membro efetivo, salvo se o substituto houver ordenado a sua inclusão em pauta de julgamento de sua remessa à revisão. Nos afastamentos temporários dos membros do tribunal, não haverá distribuição de processos ao respectivo substituto. Não irão para o substituto. O disposto no caput não obsta a que membro substituto profirá os despachos de mero expediente ou decidida nas causas urgentes. O processo será redistribuído automaticamente entre os demais membros, fazendo-se a devida compensação. Quando houver distribuição equivocada à compensação, e a compensação quando nos expendimentos, suspeições e incompatibilidades do relator, quando não houver substituto. Quando o relator suscitar a redistribuição do feito, indicando o membro competente para sua apreciação, os autos devem a este ser imediatamente redistribuídos. Ocorrendo o afastamento definitivo do relator, os processos que lhe haviam sido distribuídos passarão automaticamente ao seu sucessor ou ao seu substituto, enquanto não entrar em exercício o membro efetivo que o sucederá. Enquanto permanecer vago o cargo do membro efetivo, os processos serão distribuídos ao substituto. A quem? Ao substituto, observada a ordem de categoria e a antiguidade. Categoria e antiguidade deste último que são observados. Provida a vaga, os processos distribuídos ou ao substituto serão redistribuídos. A quem? Ao membro do efetivo. O membro que virou efetivo pode distribuir para ele, salvo se aquele já houver ordenado sua inclusão em uma pauta de julgamento ou sua remessa à revisão. Decorrido 30 dias do afastamento definido ao relator, o afastamento de 30 dias, e não havendo um substituto ou um sucessor, não tem substituto nem sucessor, o processo será o quê? Distribuído automaticamente entre os membros, os demais membros, fazendo-se a devida compensação que falou agora há pouco. Revogado, independentemente de distribuição, competindo ao presidente encaminhar uma apreciação ao tribunal, os expedientes relativos a independe dessas coisas de distribuição, mas tem que apreciar e encaminhar a apreciação. Para quem? Tem que encaminhar uma apreciação para a designação de juízes eleitorais. Tem que apreciar para a nomeação aos auxiliares eleitorais para compor as mesas receptoras e as juntas eleitorais e apreciar a requisição de força policial necessária ao cumprimento da lei e das decisões do tribunal, solicitando, quando necessário, ao Tribunal Superior
Há uma requisição de quê? De força federal. Não sei quando é necessária, mas está falando aqui força policial e força federal podem ser requisitadas. A aplicação de penas disciplinares de advertência e de suspensão de até 30 dias aos juízes eleitoral. Também aprecia essas coisas, né? Sem prejuízo de outras hipóteses previstas em lei ou neste regimento. Sem prejuízo, hipótese e regimento. Há o quê? Há uma distribuição por prevenção que observará. Essa distribuição por prevenção, ela tem que observar algumas coisas. Ela observa nas ações de competência originária do tribunal, o relator da primeira ação distribuirá, ficará prevento. E daí ele observará três coisas. Ele observará para os subsequentes que, para as subsequentes que, com elas se relacionem por conexão ou continência. Ela observará quando tem sido extinto o processo sem resolução de mérito, o que, a pedido for ou o pedido for reiterado, ou ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus das demandas. Para os processos, ou ele também observa, para os processos que possam gerar risco de prolação, que eu não sei o que é prolação, acho que é quando demora uma coisa demais, de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem uma conexão entre eles. Nos recursos em geral, o primeiro, que foi protocolado no tribunal, o primeiro protocolado no tribunal, tornará prevento. O que? O seu relator tornará prevento seu relator para eventuais recursos subsequentes. Para quê? Para que sejam interpostos no mesmo processo ou em processos conexos, ainda que julgados em sentenças distintas. Observado o quê? Observado o disposto no artigo 260 do Código Eleitoral. Nas eleições estaduais, o relator, a quem for distribuído esse primeiro processo de registro de candidatura, ficará provento para os posteriores apresentados pelo mesmo partido ou coligação. Nas ações de mandato de segurança, ou habeas corpus, ou habeas data, ou mandato de injunção, os remédios constitucionais, e bem assim, na tutela provisória das medidas cautelares e também em qualquer incidentes, o seu relator ficará provento para o quê? Para as causas originárias e para os relator, pelos recursos. E para os recursos, eventualmente interpostos na ação penal de competência originária do tribunal, estará prevento, olha o prevento de novo, o membro que tiver antecedido aos demais na prática de algum ato do processo ou de medida relativa, o cara que estava antecedido medidas, ainda que anterior ao oferecimento de uma denúncia ou da queixa. Não prevenção será feita, não há prevenção entre feitos eleitorais de natureza civil, penal e administrativa. As prevenções aplicam-se ao substituto ou sucessor do relator. Não havendo substituto ou sucessor do relator, provento será o feito distribuído por sorteio entre os demais membros do tribunal. Sorteio nos membros do tribunal do provento. Revogado. A prevenção poderá ser verificada de ofício pelo secretário judiciário por ocasião da distribuição do processo ou conhecida pelo próprio relator. Se a prevenção não for conhecida de ofício, poderá ser arguida. Arguida por quem? Por qualquer das partes ou pelo próprio Ministério Público pode arguir na primeira vez em que se manifestarem no feito. E termina com: em todos os casos de distribuição por prevenção, haverá a devida compensação. Em todos os casos de distribuição por prevenção, haverá uma compensação. A compensação apareceu várias vezes, certo? Agora, no próximo capítulo 3, da relator. Finalmente, vamos falar que é esse cara, relator. Eu tenho a ideia de que é esse cara. O que ele faz? Bom, eu acho que eu tenho uma ideia assim. É um carinha que vai lá nas reuniões e fala e dá o início do processo da reunião do tribunal. Bom, o relator está no artigo 53. 53, daí um monte de incisos do que o cara faz, né? Daí ele está no 54, no 54A, no 54B, no 54C, no 54D. Então, ou seja, ele está tudo num artigo só e daí tem um ABCD. Praticamente também tem o 53, né? Vai. O relator, o membro a quem tiver sido distribuído o processo é o seu relator, ou seja, o relator é o nome do cara que recebeu o processo aleatório eletrônico que falou agora há pouco, várias vezes. Sendo de sua competência. Daí o relator vai fazer um monte de coisa, tem uma listinha de umas 25 coisas, vamos lá. O relator dirige e ordena o processo até o julgamento, inclusive na fase de cumprimento, observar as disposições legais e regimentares. O relator delega as atribuições mediante carta de ordem aos juízes eleitorais para as diligências necessárias.
O relator submete ao tribunal, e vou parar de falar coisas que o relator faz. Submeter ao tribunal questões de ordem para o bem andamento dos feitos, requisitar autos principais originários, presidir audiências necessárias à instrução, nomear curador ao réu quando for o caso, nomear defensor dativo, expedir ordens de prisão e de soltura, homologar das decidências e julgar as incidências ressalvadas à competência do tribunal, decidir sobre a produção de prova ou a realização das diligências, mandar ouvir a Procuradoria Regional Eleitoral, PRE, quando necessário. Revogado, indeferir liminarmente as revisões criminais. Quando? Quando é que o cara indefere? Ele indefere em dois casos. Ele indefere quando for incompetente ao tribunal ou ao pedido, ou a pedido for de reiteração, salvo ser fundada em novas provas. E também ele indefere quando o pedido estiver insuficientemente instruído. Ele também decreta de ofício a requerimento do Ministério Público ou das interessados a perempção ou a caducidade. Eu não sei o que é perempção e também não lembro o que é caducidade, apesar de ter certeza que já ouvi falar de algum canto disso aqui. Da medida liminar em mandato de segurança. Apresentar à mesa para julgamento os feitos de independente da pauta. Solicitar a inclusão dos processos em pauta ou encaminhá-los ao revisor, se for o caso com um relatório. Executar ou mandar execução seus despachos e decisões, bem como processar a fase de cumprimento das decisões proferidas em ações de competência originária do tribunal, ressalvadas as atribuições do presidente. Proferir voto, o relator também faz isso. Extinguir a punibilidade das hipóteses previstas em lei. Revogado. Apreciar os pedidos liminares em qualquer feitos que lhe forem distribuídos, observando 2, 3, 4, 5 coisas. Voltando, apreciando os pedidos liminares de qualquer feito que lhe forem distribuídos, observando. Daí ele tem que apreciar pedidos e observa 5 coisas. Ele observa nos pedidos o afastamento ocasional ou temporário do relator sorteado aos autos. Os autos serão conclusos ao seu substituto. Ele observa-se também nos pedidos no afastamento ocasional ou temporário do membro substituto, ou os atos serão conclusos ao presidente do tribunal. Nos pedidos liminares, tem que observar o afastamento ocasional ou temporário do presidente do tribunal, os atos serão inconclusos ao vice-presidente. Mas como fez isso aqui, né? Só tá falando que se o cara, se não tiver o relator, manda pro substituto do relator. Se não tiver no substituto do relator, manda pro presidente do tribunal. E depois fala no afastamento ocasional do temporário ao temporário do vice-presidente, esse aqui é o substituto do presidente. Os atos serão conclusos ao decano. O decano é o cara mais velho de todos os juízes, tá? Tem um capítulo inteiro falando do que é esse cara e ele é simplesmente o cara mais velho de todos. E daí, no afastamento agora, vamos falar quando não tem decano. No afastamento ocasional ou temporário do decano, os autos serão conclusos ao membro que lhe seguir na ordem de antiguidade, que é o segundo decano, porque se sai o decano, o cara que substitui o decano é o cara mais velho de todos. O que é mais estranho, tipo, olha quantos, só tem 7 membros o tribunal, meu, vai deletar, todo mundo vai foi embora, meu, não tem ninguém aqui. Mas é engraçado isso aqui, que cada um que substitui a coisa, vai substituindo pro carinha hierarquicamente inferior, certo? Menos o relator. O relator é só inferior, ele é inferior ao presidente, mas ele é o cara principal do processo, se lembra? Bom, voltando, parágrafo único. Após a inclusão do processo em pauta publicada para julgamento, qualquer ato decisório em petição dirigida ao relator deverá ser submetida a uma apreciação do plenário. O relator monocraticamente não conhecerá de. Agora está no 54. Todas aquelas coisas que a gente viu que o relator faz. Agora, uma coisa que o relator não conhecerá. Eu não sei o que significa não conhecer alguma coisa e não sei por que está escrito monocraticamente. Mas vamos ler sem esperanças de tentar entender isso aqui enquanto a gente ler. A consulta é formulada por parte legítima sobre caso concreto ou quando já iniciado o período eleitoral. Pedido ou recurso intempestivo inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnação especificamente os fundamentos da decisão recorrida. E parágrafo único revogado. Viu? Nós não entendemos o que significa monocraticamente e não conhecerá. Não tenho a menor ideia do que esse artigo queria que a gente fizesse
e que o relator fizesse. 54A, B, C, D. Vamos lá. O relator poderá monocraticamente, olha de novo, negar provimento a recurso que for contrário. Negar provimento a recursos que a súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral, se for contrário às coisas do seu chefe, tem que negar, né? Se pode negar quando for a jurisprudência dominante do TSF, Tribunal Superior Federal, e do Tribunal Superior Eleitoral, ou do Tribunal, sei lá o que, só está escrito Tribunal, não sei se está falando no nosso, deve ser do nosso mesmo. Ou seja, pode negar quando for contra os seus chefinhos e do seu próprio tribunal. Pode negar também quando for um acordão proferido pelo super. Essa coisa de negar é quando coisas estão contrárias a alguma coisa, certo? Então, quando for contrário a um acordão proferido pelo STF ou pelo TSE em julgamento de recursos repetitivos, e fizeram um acordão por causa que tem tantos recursos para decidir. O acordão é uma decisão que já de tantos recursos que fizeram dessa coisa, eles decidiram, olha, a gente não tem saco de fazer isso toda hora, então vamos, ai, droga. Então vamos fazer um acordão para decidir a coisa mais rápido. Eu acho que é isso que é um acordão, não tenho certeza. Então ele pode, se for contrário ao acordão, ele pode negar. E também ele pode negar quando for contrário a um entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas por esse tribunal. Uma coisa que é repetitiva, que fala, ó, não pode fazer isso, a gente já falou um monte de 300 vezes, cara. E daí o cara, se ele encontrar uma coisa e ele sabe que essa coisa foi repetida, o cara fala, olha, tá negada. Isso aí a gente já falou várias vezes, não, a gente não faz isso. Ponto, desse tipo de jeito. 54, B. O relator poderá monocraticamente. Acho que eu estou entendendo, depois de ler 300 coisas sobre coisas monocráticas, acho que eu entendi finalmente o que é monocrático. Mono é de um, certo? Eu sabia desde o início, mas praticamente. Eu acho que isso aqui, esses artigos aqui de coisas monocráticas, estão falando de coisas que o relator pode decidir automaticamente, ele sozinho, sem pedir para ajuda ou confiar, perguntar, pedir autorização de ninguém. Não precisa pedir autorização do presidente, nem do vice-presidente, nem de qualquer outro cara, nem do STF, nem do treco. Daí, basicamente, as primeiras coisas foram coisas que são óbvias que têm que ser negadas, né? Que são as coisas que são contrárias às coisas que o chefe fez. Promoções, acordões, gerações e jurisprudências e súmulas e entendimentos. E o segundo começa a falar de outras coisas monocráticas que eu também acredito que são coisas que o relator vai poder decidir automaticamente sem precisar consultar com mais ninguém. Vamos ver. Após a abertura do prazo para contrarrazões dos provimentos do recurso e a decisão recorrida por contrária ao quê? Súmula do Supremo Tribunal Federal ou Tribunal Superior Eleitoral. Viu? Repetiu a coisa com a súmula. Ou seja, vai ficar repetindo as coisas que não pode ficar negando fazer coisas que estão falando contra as coisas que o seu chefe já resolveu, né? Bom, contra a jurisprudência dominante do STF, do STSE, acordão proferido pelo TSF, do STF ou do TSE, ou em julgamentos de recursos repetitivos, e também o entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas por esse tribunal. Repeteco, tudo isso para decisão recorrida por for contrária. O carinha relator pode decidir monocraticamente, ele sozinho, sobre essa abertura desse prazo de contrarrazões. CCCCC. Além das hipóteses previstas nos 54A e B, que essas coisas que ele pode decidir monocraticamente, o relator também pode decidir monocraticamente em outras previstas em lei ou em normas editadas pelo próprio TSE, pelo Tribunal Superior Eleitoral ou por este tribunal. Coisas que vão contrariamente a coisas que estão escritas em lei que ele pode fazer, né? Acho que é isso que está escrito aqui. Vai estar escrito em alguma lei, e nas coisas que estavam escritas no 54B, vão estar escritas coisas que o relator pode escrever, decidir monocraticamente, e isso é apenas isso que está falando. Essas coisas o relator pode fazer, de coisas que foram editadas pelo próprio TSE, o seu chefinho. Se o TSE falou que o relator pode fazer isso, ele pode fazer isso, né? Ou por outro próprio tribunal, ou por este tribunal, que no caso é o TRE, São Paulo. Quando a prova depender de conhecimento técnico, o relator, de ofício ou a requerimento da parte, poderá ordenar a realização de perícia observando-se o quê? Uma disciplina estabelecida pelo Código de Processo Civil.
ele observa uma disciplina estabelecida pelo Código de Processo Civil e também uma disciplina estabelecida no Código de CPP, no Código de Processual Penal. Processo Civil e Processual Penal observa as disciplinas para o quê? O conhecimento técnico que é necessário para as provas. Parágrafo único. Ou seja, aqui está falando que tem regras que vão estar no Processual Civil, Processual Penal, coisas que eu estudei lá para o TJ de São Paulo, elas aparecem também. Essas regras elas aparecem em vários lugares das coisas dos tribunais, certo? Dos processos. O relator é o carinha que recebe os processos e abre os processos, certo? As regras de processo civil e as regras de processo penal também são usadas em outros tipos de processos, tipo o tribunal, o processo eleitoral, que é o caso que a gente está falando aqui, olha, né? Parágrafo único. O relator poderá aplicar de forma reduzida os prazos previstos na legislação processual. Os prazos que estão, ou seja, o parágrafo único está falando que existem prazos que estão lá no Código Processual Penal, Civil e Processo Penal. Mas você normalmente pensaria que se você pode usar, para usar as regras de disciplina usadas no Código Processual e Processo Penal, você usaria os prazos, mesmos prazos também. Mas tem aqui ó, a salvação. O relator não precisa usar os mesmos prazos. Ele poderá aplicar de forma reduzida aos prazos. Ele pode diminuir os prazos que estão lá no Código Civil e no processual penal. Não a legislação processual comum que ele está usando, atinentes ao quê? A produção de prova pericial e a fim de guardar compatibilidade sistemática com a celeridade exigida aos feitos eleitorais. Finalmente acabamos as coisas do relator. Vamos agora para o revisor. Agora, só para confirmar, eu não tenho a menor ideia do que um revisor faz, não sei quem é o revisor e não quero saber. Mentira, eu quero saber quem é esse cara, quem é o revisor, o que ele faz e para que ele serve. E qual é a utilidade dele? O revisor está no artigo 55, 56, 57 e só isso. Esses três artigos falam o que o revisor faz, quando ele faz, quem é e como ele é escolhido. Vai. Capítulos 4 do revisor. Sujeitam-se a uma revisão os seguintes feitos, ou seja, o revisor faz revisões. Os feitos que o revisor vai revisar são os recursos contra a expedição de diploma. O diploma são coisas que são as eleições. Tipo, quando um cara é eleito, ele ganha um diploma falando que ele foi eleito, entendeu? É isso que é o diploma. O diploma é tipo um certificado. Também, o revisor tem que revisar uma ação penal originária, apenas por ocasião do julgamento final de recursos criminais dictato 362 do Código Eleitoral. Os recursos criminais, ou seja, no artigo 362 do Código Eleitoral vai ter alguns crimes eleitorais. Quando a pena combinada em lei for a de reclusão e revisão criminal, ou seja, o revisor tem que sempre revisar quando tiver um crime eleitoral que prende os carinhas que foram eleitos, ou que for necessária uma revisão criminal. Revisor revisa, né? Obviamente. 2 dos parágrafos das coisas revisadas foram revogados. Parágrafo único. Não haverá uma revisão dos encargos de incidentes interpostos nesses feitos, bem como na deliberação do tribunal sobre recebimento de uma denúncia no julgamento das ações penais originárias. Não precisa revisar pelas denúncias, assim entendi. E nos embargos também não. Será revisor o membro que se seguir ao relator. O relator faz um monte de trabalhos, né? A gente acabou de falar dele no artigo anterior, quer dizer, no capítulo anterior. E o revisor é o membro que se seguir ao relator. Agora que eu penso eu não lembro como é que se escolhe um relator. Não, agora eu lembrei, quem é o relator? É o carinha que recebeu o processo, ele é o próprio relator. O cara que segue o relator é o substituto do relator. E daí o substituto do relator é o revisor. Ou seja, não tenho a menor ideia. O que significa o membro que se seguir ao relator? Da ordem decrescente de antiguidade do tribunal. Tem ordens de relatores, né? Bom, será o revisor, o membro que se seguir ao relator de ordem decrescente de antiguidade no tribunal. Em caso de substituição definitiva do relator, será também substituído o revisor na forma do caput deste artigo. Substituir o relator, substituir o revisor. Nos casos de impedimento, suspeição ou incompatibilidade do revisor, determinar-se o quê? Uma remessa dos autos ao seu substituto. Não tem esse revisor, manda para o substituto do revisor, né? E na falta do substituto, os autos serão remetidos ao membro seguinte na ordem decrescente de antiguidade. Faltou também o substituto. E o que acontece? Os autos vão para outra cara, vão para o membro seguinte na ordem decrescente de antiguidade. Interessante que usa antiguidade aqui.
E agora que eu li essas coisas de antiguidade e substitutos, eu meio que lembrei essa coisa de membros a seguir ao relator. A coisa do relator é que basicamente, primeiro, o relator é o cara que recebeu o processo pela ordens eletrônicas lá, porque eles são meio que enviados eletronicamente, aleatoriamente, para os carinhas fazerem os trabalhos deles. Vai para um membro do tribunal e daí ele vira o relator para fazer os processos e fazer as reuniões e essas coisas. Então, daí, depois do relator, quando ele não tá lá, vai para quem? Vai pro presidente e vai continuando nessa ordem assim. Do presidente vai pro vice-presidente, do vice-presidente vai pro substituto vice-presidente, do substituto vice-presidente, se não tem, vai para outro cara e outro cara e outro cara. E lá no artigo do relator tem uma listona engraçadona. Voltando, coisas que competem ao revisor. O revisor compete 1, 2, 3 coisas. Compete ao revisor examinar os autos, bem como ratificar, completar e retificar o relatório. O revisor tem que escrever as coisas no relatório, porque o relator vai relatar, sacou? Agora, o que eu penso, obviamente, o trabalho de um relator é escrever um relatório. Cara, como é que eu não percebi isso, né? Bom, o relator escreve um relatório, o revisor revisa um relatório. Faz total sentido. Segunda coisa que o revisor faz é sugerir ao relator medidas ordinárias do processo que tenha sido omitidas. Cara, relator, cara que recebeu o processo, você fez o seu trabalho, mas faltaram algumas coisas. Eu sugiro que você coloque essas coisas. E o revisor também solicita uma inclusão no processo em pauta. Ou seja, coisas relacionadas, se o revisor souber de coisas relacionadas ao próximo processo em pauta, ele pode solicitar uma inclusão. Eu acho que é isso que significa solicitar a inclusão do processo em pauta. Eu não sei exatamente. Próximo capítulo, acabamos relator, acabamos revisor, agora está falando das sessões. Eu acho que é melhor terminar aqui e começar o capítulo das sessões, que são basicamente os que o Tribunal Regional Eleitoral vai trabalhar. E todos esses caras dos tribunais, o presidente, vice-presidente, o juiz lá, o juiz do TRF3, o juiz dos advogados do sei lá onde, tá. Vamos ver o que que vai fazer, o que que eles fazem nas sessões aí. Só para resumir, vamos ver quantos artigos tem. 59, 60, 60A, 61, 62 e 63, 64, 65. Caraca, que grande. Já tem umas 10 páginas no 66, 66A, 67, 68, 68A, 68B, 68C, 69, 70, 71. Caraca, não acaba esse capítulo do relatório, meu. 72, 73 e 74. O capítulo, o treco das sessões vai até o último, vai até o final do título, meu. Até o título 3 do Processos no Tribunal. Ai, droga, que dor. Vamos lá. Próximo capítulo sobre as sessões.